Boa tarde. Vou então começar. Esclarecer a relação entre a teoria estética de Almada Negreiros e o pensamento historiográfico de José Augusto França exige o enunciar de algumas noções prévias. No caso de Almada, o que nos interessa na sua imensa produção estética e plástica é o conjunto de textos, por entre conferências, artigos e ensaios, etc., produzidos entre meados da década de 20 e meados dos anos 30 e coincidentes com a implantação do regime totalitário do Estado Novo. Defendemos o teor estético destes textos, seguindo as ideias de Oswaldo Silvestre acerca da definição de uma estética idealista em curso no pensamento de Almada, tendente a naturalizar o social e a entrelaçar-se organicamente com uma ideia de Estado enquadrável num espaço conceptual pré-moderno, localizado pelo artista em Portugal na dinastia de Avis, tal como enunciado na Conferência Modernismo de 1926. Deste modo, e muito mais do que insistir em extrapolações textuais e visuais devedoras das tradições da ekphrasis ou da ut pictura poesis, interessa-nos antes entender que, ao contrário do proposto por Eduardo Lourenço, Almada foi também ensaísta, precisamente porque os seus textos revelam, e passo a citar a Lourenço, alguém preocupado objetivamente com problemas ou questões suscitadas pela dificuldade ou perplexidade com que a experiência própria dos outros ou do mundo é vivida ou ressentida. Do lado de José Augusto França, interessam-nos algumas ideias que desenvolvem a arte em Portugal no século XX, de 1974. Em particular, aquelas que definem um nexo causal entre a geração modernista do Orfeu, as experiências surrealistas do pós-Segunda Guerra Mundial e a abstração, ou não figuração, que a partir de meados da década de 50 começa a ocupar parte significativa do espaço público dedicado às artes visuais. Articulamos estas ideias com um outro livro de França, Situação da Pintura Ocidental, de 59, e com o modo como as formulações estéticas aí presentes determinam, dado que orientam os processos de escolha, os enunciados históricos da arte em Portugal no século XX. É de notar que, entre uma e outra obra, decorre um período longo em que o historiador consolida o seu pensamento sobre as artes através do recurso a diversas matrizes teóricas, desde a sempre referenciável Sociologia da Arte, a partir do início da década de 60, a contributos relevantes oriundos do existencialismo negativista do pós-guerra, da psicologia da forma, que está na base da ideia do espaço ambíguo, que atribui, por exemplo, à pintura de Vieira da Silva, e da psicanálise freudiana. Todas estas influências detetáveis em graus variáveis em situação da pintura ocidental. Por sua vez, a influência das teorias almadinas no pensamento de França tem-se mantido na sombra, talvez devido aos, apesar de tudo, diferentes objetos sobre os quais incidem as respectivas obras. Almada, ocupado com as determinantes estéticas das manifestações artísticas no momento em que decorrem, França, interessada em conferir legibilidade histórica a uma vida artística que já aconteceu. Vejamos então como é que esta influência se processa. No decurso da década de 50 estão definidos os parâmetros que serviram de esteio à escolha dos acontecimentos nodais da arte portuguesa por parte de França. É sabida a sua relação com o Grupo Surrealista de Lisboa, com o qual expõe em 49, e ao qual irá, gradualmente, agregar uma condição pivotal entre dois momentos da arte portuguesa. Em 1974, França pode já escrever que o surrealismo tornou-se elemento de informação da história da arte portuguesa, pelo seu caráter de vanguarda, e por ter estabelecido um nexo relacional entre um passado, o futurismo português, mítico e inacabado dos anos 10, e um futuro, a abstração em contextos de novos fluxos migratórios de bolseiros a partir de 57. São estes argumentos, transformados em factos históricos, que compõem uma situação artística que, a partir de finais da década de 50, introduz uma dimensão semântica de base dialogal para a arte produzida entre nós, na sua relação com os exemplos captados no estrangeiro, leia-se Paris, promovendo uma inédita temporalidade, uma pertença à própria época, para o contexto artístico português, que supera, enfim, a sua tradicional ausência de estética. Não utilizei aspas naquilo que fui lendo, mas referi vários termos do José Augusto França e segui no essencial as suas próprias ideias. Talvez por causa desta relação finalista que liga, no caso português, o surrealismo à abstração, os esforços teorizadores de França pouco se detiveram sobre o primeiro e, pelo contrário, infletiram para a segunda. Com efeito, a situação da pintura ocidental dedica-se à prospecção das condições civilizacionais e estéticas para a emergência da abstração. Aí define uma produção e vivência da arte nos anos 50 sob o signo da crise, apoiada por expressões como mitologismo, invenção, espaço ambíguo ou desacordo.
Com estes termos, França descreve a falência do caráter representativo da arte, na qual esta detinha um papel social como detector mitológico. Quer dizer, transmissor por excelência de um conjunto de normas morais, geradoras de um acordo social aos quais um coletivo social, cultural, religioso se subordinava. A perda da função mitologista da arte prossegue, na sua opinião, entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, com o abandono das relações de semelhança entre as imagens e o mundo, e desemboca, em plena digestão traumática do terror da Segunda Guerra Mundial, na incapacidade do homem em encontrar uma imagem de si no espaço projetivo da arte. A crise mitológica é em si a origem da miríade de pequenos mitos de desacordo, é uma expressão do próprio França, que são os ismos da arte moderna, que, longe de gerarem consenso, configuram uma arte de protesto e baseiam-se na revolta. É ainda essa crise que, pela desintegração da relação sujeito-objeto, favorece uma arte em que a invenção substituiu a representação. Segundo França, nos tempos de crise que se vivem, o único mitologismo possível é, em rigor, um ultramitologismo, dado que é autorreferencial, onde a imagem centrada em si mesma, carente de conexão com o mundo, se desfaz num espaço ambíguo onde já não existe a relação figura-fundo, ou sujeito-objeto, e pode, por isso, desenvolver-se numa liberdade imaginante e plena, desenvolvida nas variantes abstração geométrica e não figuração, ou informalismo gestual, registros de um contexto artístico onde a figura deixou de ser possível na medida em que deixou de ser imagem de e passou a ser unicamente e apenas pintura, quer dizer, um universo autónomo e paralelo ao mundo propriamente dito, e sem comunicação com este. Os textos de Almada a que nos queremos agora referir são, sobretudo, Modernismo, de 1926, Direção Única, de 32, Arte e Artistas, de 33, Mensagem Estética, Os Artistas de Raridade de Exceção e Outras Palavras, Alto e Bom Som, de 35, os artigos integrantes da revista Sudoeste, também 35, e os fundadores da Idade Nova, 36. Em comum, têm a circunstância de se situarem no período de emergência e consolidação dos regimes totalitários europeus e do Estado Novo. E têm a particularidade de prospectarem as condições de vanguarda, isto é, a capacidade socialmente atuante, da arte a partir da convicção da sua relevância civilizacional. Nos seus traços gerais, as concepções de Almada sobre este problema começam por atestar a arte moderna, à exceção do cubismo e do futurismo, entendidos como vanguarda, como um estilo do século, passageiro e diverso do caráter intemporal e humanista da arte, com A maiúsculo. E tornam explícita uma crise de valores, de que os modernismos são sintoma, resultante da falência de um pensamento comum que dê conta das exigências humanas da atualidade cultural e civilizacional. O papel e a função do indivíduo no interior de um coletivo criador está, pouco depois, na base da sua célebre fórmula 1 mais 1 igual a 1, na qual indivíduo mais coletividade igual a unidade, expressão de um modelo exemplar da formação e funcionamento da coletividade, em que a arte, a técnica, a sociedade e a política funcionam como um todo orgânico. E, mesmo que caiba ao indivíduo a autoconsciência das suas ações na construção dessa unidade, a coletividade é um modelo invariável para os atos individuais e representa um desígnio maior, abstrato e institucionalmente definido. A arte surge aqui como elemento agregador entre o indivíduo e o coletivo, adquirindo uma dimensão nacionalista, dado que ela tem uma política, uma pátria e o seu sentido universal existe intimamente ligado a cada país da Terra. As primeiras dúvidas de Almada quanto ao papel central da arte na construção da orgânica indivíduo-coletivo acontecem por volta de 33, especificamente no artigo na Conferência Arte e Artistas, e coincidem com a consolidação plena do regime e com o voto de confiança que, de certo modo, Almada ainda confere ao Estado enquanto garantia de uma restauração da ligação entre os indivíduos e o sentimento do coletivo. A atribuição dos prémios do Secretariado de Propaganda Nacional em 35 marcam, no entanto, uma divisão de águas. É notória a diferença entre Fernando Pessoa, que a propósito dos prémios literários denuncia já claramente a subordinação do espírito à política, e Almada Negreiros, que nos prémios de artes plásticas se fica pela afirmação de uma desadaptação congénita dos artistas ao serviço das regulações de uma dada coletividade, sem com isso compreender que não só ajuda ao Estado a instrumentalizar os artistas na elaboração de uma identidade imagética coletiva, promotora da identificação dos indivíduos com o seu país, corporizado na sua entidade governativa, como prolonga uma perspectiva oitocentista de vanguarda, e a própria ideia do gênio maldito também, que é ineficaz perante o processo de obliteração dos caracteres individuais em curso na era dos totalitarismos e da estetização da política. Ainda assim,
Almada intuiu isto tudo e Sudoeste é o seu resultado. É aqui que mais claramente se enunciam os problemas de uma arte sitiada pela política. Esta ocupando o lugar da arte enquanto foco de emergência, quer dos acontecimentos, quer dos seus modos de visibilidade, e anulando a desejável conjugação de arte e ciência que, na técnica grega, era o meio de não separar o conhecimento do sentimento humanos. É deste modo que, por Sudoeste, se desenrola toda uma arqueologia conceptual e espiritual, tendente a restaurar essa relação sentimento-conhecimento, forma de restabelecer o âmbito civilizacional e cultural que marca a unicidade de um povo, o que passa por recuperar para Portugal os seus traços genéticos de origem, a cultura clássica europeia, e a sua independência telúrica, forma de dizer identidade nacionalista. É esta espécie de classicismo telúrico que serve uma identificação de Portugal a partir da sua geografia civilizacional, definida pelo território nacional, a Península Ibérica, a cultura ocidental de raiz greco-latina, a Europa e o universo, criando uma autêntica contra-imagem da identidade colonial e ultramarina que nesses mesmos anos era construída pelo Estado. Almada está já ciente, apesar de o considerar necessário na hora presente, do risco de aluvião místico do coletivo, implícito na instrumentalização ideológica posta em curso pelos regimes totalitários e nacionalistas. A sua contraproposta era, então, a recuperação de mitos refundadores, assentes na investigação das bases culturais ancestrais europeias e na atualização do seu traço mais perene, ou clássico, a vontade de conhecimento, agora vertida localmente para uma articulação entre o popular e o erudito numa naturalização de uma cultura identitária, simultaneamente inconsciente e autoconsciente, ou seja, ingênua. Tal passava por compreender o significado intrínseco de classicismo, cujo processo de conhecimento buscava, na essência, a forma, ou seja, a criação de uma legibilidade a partir do informe e do indiscernível. O modo como, a partir daqui, Almada enceta uma separação entre o perene e o transitório, entre o espírito e a realidade, ou, nas suas palavras, entre o humano e o social, demonstra bem a sua gradual evasão do terreno das coisas concretas perante a força avassaladora do contexto, os totalitarismos e a escalada da guerra, em direção a uma esfera espiritual de tal modo emancipada da realidade que desta não retém, senão as suas manifestações mais abstratas e intemporais. A partir da década de 40, o artista empenha-se no estudo, há muito iniciado, do políptico de São Vicente, baseado na geometria pitagórica e consequente na sua obra plástica posterior, desenhando por aqui um destino mítico para a atividade artística que passa por estabelecer um arco entre um passado e o futuro que deixa em branco o momento presente. São estas as bases da abstração geométrica e especulativa patente na série de 4 pinturas que Almada realiza em 57 e mais tarde no mural Começar, que o artista efetua para o átrio da Fundação Carlos Gulbenkian em 68-69. Para José Augusto de França, estes trabalhos refundam os sentidos da arte realizada em Portugal, dado que consolidam o modernismo português a partir de uma dinâmica endógena e não de uma mera influência externa. Nas suas palavras, Almada inseriu miticamente o seu país numa corrente de conhecimento, ou seja, para o historiador, as investigações do artista prepararam e justificaram um conhecimento de tipo português que participa, particularizando à especificidade nacional, do saber canónico ocidental, europeu. Uma ideia que segue, de resto, as próprias convicções de Almada acerca dos pressupostos das suas obras do período final de carreira. Aqui chegados, estamos em melhores condições para compreender de que modo a teoria estética de Almada contribuiu para configurar a visão histórica que Portugal elaborou, a visão histórica que França elaborou sobre a arte novecentista em Portugal. Há vários pontos comuns no pensamento de ambos. Por exemplo, a convicção acerca do desfazamento temporal em que Portugal vive, que Almada justifica pela ausência de uma ideia coletiva de nação e França fundamenta no conservadorismo e na ignorância das instâncias oficiais de divulgação e promoção das artes. Ou, onde Almada refere a arte moderna como estilo do século, França a classifica como um conjunto de mitos de desacordo, baseados na revolta, verificando-se um semelhante entendimento negativo do modernismo, distanciado da verdadeira arte, não obstante ambos os autores o validarem como inevitável e consequente com os momentos sociopolíticos que se vivem. Daqui resulta também uma análoga consideração acerca da relação umbilical da arte com o seu contexto de origem, que nos dois casos passa pela verificação da degradação generalizada das suas condições ideais de formulação. Nas palavras de Almada, devido à falência das motivações humanas e sociais que presidem à relação entre o indivíduo e o coletivo, no entender de França, pela desintegração existencial da relação sujeito-objeto que dissociou o mundo reconhecível das imagens nele geradas.
Para ambos os autores, são estas condições que impõem a necessidade de se forjarem novos mitos para o século XX. E as vias para a sua concretização são parecidas. Para Almada, ela passa pela abstração enquanto súmula formal e mítica dos conhecimentos adquiridos desde a Antiguidade. Para França, a mesma abstração é vista como um ultramitologismo cuja autorreferencialidade imaginante trabalha para ultrapassar a falência do regime representativo das imagens. Esta abstração reveste-se de pressupostos identitários e autóctonos, baseados nas manifestações nacionais da cultura material visual, no caso de Almada, ou numa necessidade sociocultural emancipada de estrangeirismos, no caso de França, que se constituem ao arrepio de mais genéricas noções acerca do estilo internacional que caracteriza a arte moderna no seu todo, ao mesmo tempo que situam esses pressupostos num plano conceptual que reforça a pertença da cultura portuguesa ao seu âmbito europeu de origem. Há, assim, um pensar sobre as questões artísticas na sua relação com a sociedade e a vida que é comum a ambos os autores, com pressupostos e pontos de chegada afins e, sobretudo, com tempos e aplicações distintos. A Almada desenvolve estas ideias naquilo que consideramos uma fuga à realidade devedora dos acontecimentos sociopolíticos do entreguerras. França segue um esquema conceptual semelhante para fundamentar, depois da guerra, a necessidade da abstração. Trata-se de um conjunto de noções que, na sua mistura de ensaiar novos cânones mitológicos para a arte, com princípios vanguardistas oriundos do início do século, acaba por demonstrar toda a sua inatualidade perante a premência da realidade, que a partir de finais dos anos 40 resulta das novas percepções suscitadas pelo mundo em transformação no pós-guerra e que se propõe, no campo das artes visuais, reconfigurar essa mesma realidade a partir dos seus dados sensíveis. Muito obrigada.